Fala pessoal do canal Papo de Gráfica, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que eu ando escutando nos canais aí que são mais envolvidos com a área gráfica, né? São canais e sites que falam muito sobre o futuro da área gráfica. E em todo esse futuro da área gráfica se fala que hoje em dia a gente não tem profissionais qualificados ou profissionais especializados para o crescimento que a indústria gráfica está querendo, tá? Então, canais como o do Professor Pires, canais como o do Printcast, canais como o Papo.net, tá? E até hoje em dia estou dando muita atenção também para o canal da Abigraf, lá que faz as entrevistas com os donos das indústrias gráficas aí. Então, assim, eu escuto muito esse papo de que não existe profissionais especializados. E isso me irrita profundamente. Mas antes de começar a falar desse assunto, eu tô aqui para falar para vocês se inscreverem no canal. Eu tô achando que nossa inscrição estava meio baixa. A gente até deu uma paradinha aí uma semana para a gente poder parar, pensar, refletir o que a gente estava fazendo de errado, o que a gente não estava fazendo para você, que a gente poderia estar fazendo, tá? Então a gente parou, refletiu bastante. Nós vamos continuar com as entrevistas, como eu já tinha falado antes para você. E você vai, durante alguns capítulos agora para frente, você vai escutando eu falar que a gente está voltando com o ritmo das entrevistas normais. Beleza? A gente só deu uma paradinha mesmo para dar uma refletida em tudo que a gente estava fazendo e deu uma olhada no mercado, o que estão fazendo também. Para a gente também pegar as coisas legais e tentar trazer mais informação para você. Nós não queremos ser uma coisa repetitiva. E só falando mais uma coisinha, é que eu estou sentindo que a gente não está conseguindo conversar com vocês. Como conversar? A gente traz os temas aqui para vocês, fala sobre os temas, mas a gente não está tendo resposta. Eu não sei o que vocês estão pensando. Eu quero escutar o que vocês têm para falar. Eu falo sobre o assunto, mas do jeito que eu estou falando, eu quero que vocês me falem. Eu estou certo? O que vocês pensam pelo assunto? Pode explicar lá em 2, 3 linhas, mas é importantíssimo para a gente saber se o que a gente está falando, vocês acham que é importante. E também lá embaixo façam sugestão. Fala sobre tal coisa, porque eu acho que isso é uma coisa legal para que a gente possa discutir no sentido bom da palavra, tá? E formar uma opinião mais técnica a respeito de qualquer assunto. Beleza? Então não esqueça, se inscreve aqui, dá o joinha e comenta. Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Por exemplo, o assunto de hoje é: faltam profissionais especializados na área gráfica? Beleza? Então vamos começar? Vamos lá. O que a gente chama de profissional capacitado? O que é um profissional capacitado? Porque penso eu, na área gráfica, que cada setor tem uma capacitação diferente, tá? Mas o que todos têm que ter em comum, na minha opinião, é que todos têm que pensar como um empreendedor. Todos têm que pensar, seja qualquer área, a pessoa tem que pensar como um cara que está lá para conduzir um negócio. Por que eu insisto em falar em negócio? Porque negócios são números. Todo negócio é um número. Por mais que você trabalhe no que você gosta, por mais que você trabalhe no que você tem paixão, se esse negócio não for rentável, trouxer renda, trouxer rentabilidade, trouxer uma série de fatores financeiros para esse negócio, ele não deixa de ser um negócio. Não é porque você ama a sua gráfica que ela não é um negócio. Porque se você não tiver dinheiro para pagar os seus funcionários, se você não tiver dinheiro para pagar os seus impostos, que é o que está acontecendo com muita empresa por aí, se você não tiver dinheiro para se pagar e você ganhar quase igual a um profissional, um funcionário, é melhor você ser funcionário, que a responsabilidade é bem menor e aí você consegue pelo menos ter o seu famoso tempo livre. Beleza? Caso contrário, você tem que pensar em dinheiro, finanças. Sim, todas as suas ações têm que ser voltadas para trazer maior rentabilidade para a sua empresa, para que você tenha uma saúde financeira e possa sim, aí nós vamos começar a falar, manter esses profissionais que você chama de profissional capacitado. Então vamos olhar um pouquinho para a indústria gráfica atual. Você acha que a indústria gráfica atual, que agora nós não podemos mais falar de artes gráficas, agora nós somos uma indústria gráfica. Como indústria gráfica a gente só está pensando em imprimir, ou seja, pintar papel, como falam no jargão da gráfica. Tá? Você tá pensando, a maioria das gráficas estão pensando em pintar papel. Você está resolvendo o problema do seu cliente? Então assim, você como dono da empresa, você como proprietário da gráfica, se você já não tem um pensamento, né,
de resolver problemas. Você é um prestador de serviço. O seu mercado tem problemas. Qual problema você está resolvendo? Pintar papel? Pintar papel são 10 mil gráficas espalhadas pelo Brasil inteiro, mais de 10 mil gráficas espalhadas pelo Brasil inteiro que estão pintando papel. Vai continuar, né, na ativa, vai continuar desenvolvendo um bom trabalho quem resolver mais problemas para o seu cliente. Então, assim, a gente deixou de ser artes gráficas, deixou de resolver o problema de criação, porque a gente achou que, pô, as agências de publicidade fazem melhor essa função, e aí agora a gente virou uma indústria. E agora a gente está querendo cobrar dos profissionais que eles sejam melhores desqualificados. A gente vai ter condição, nós, da indústria gráfica, temos condição de reter os talentos que a gente está tendo dentro de casa? Nós damos oportunidade para que eles mostrem que eles têm talento. Eu estou dando oportunidade, eu sei reter um talento, eu consigo escutar esse profissional. Porque às vezes não dá, se você não sabe o que é um profissional qualificado, o que é um profissional qualificado para estar dentro da sua empresa te ajudando, quem não sabe o que procura nunca encontra. Então, no meu caso, eu acho que as empresas estão tendo meio que um apagão. É um apagão geral. Eu nem sei o que eu estou procurando, eu nem sei o que é um bom profissional, e eu estou cobrando desse cara que a indústria gráfica não tem bons profissionais, não tem profissionais capacitados para poder elevar a indústria gráfica como merecia. Então, qual que é o primeiro ponto? O que é o profissional qualificado? Você tem que definir. Você tem que definir o perfil do seu profissional. Qual profissional você quer para aquele cargo? O que ele tem que fazer? Quais são as funções dele? Se para você um bom gerente de produção é o cara que sabe usar a máquina de offset, que sabe usar a máquina de acabamento, que já sentou no computador, fez algumas artes, já fez alguma diagramação, esse cara é um cara qualificado para você, para exercer aquela função? Talvez. Se isso for o seu nível de qualificação, para mim, um profissional qualificado para exercer um cargo de gestão, vamos pôr de gestão de produção, não vamos nem falar de gestão administrativa, gestão geral, vamos falar de gestão de produção. Para mim, um cara que faz uma boa gestão de produção é o cara que sabe falar quanto vale cada serviço ali feito e como que eu trago maior rentabilidade. Então é lógico que a função do PCP é você vender uma hora, ele transformar essa uma hora em 40 minutos, você ganha 20 minutos. Mas tá, isso é suficiente? Isso é você ser um gestor, um gerente, um supervisor? Você pensou em reduzir as coisas. Não, eu vou fazer mais rápido. Beleza, mas isso é uma vertente do que você está falando. Agora, vamos falar por outro lado. A empresa treina esse gestor de produção para que ele saiba o quanto vale cada setor? Qual setor é o mais caro por hora? Qual setor ele é tido como produtivo, como semiprodutivo, como improdutivo? Ele sabe aonde que é feita todas as arrecadações dos processos não produtivos? Para ele chegar ali, ele conseguir mexer os pauzinhos dele e tentar focar para trazer maior rentabilidade? A resposta, se você acha que isso não é uma função do gestor de produção, então aí você nem sabe o que você quer. Então, primeira coisa, antes do dono da empresa reclamar que não existem profissionais qualificados para a indústria, vejam, é importante para você a formação profissional? Porque eu vejo muito dono de gráfica falar que faculdade não traz nada para ninguém. E aí o cara reclama que não existe profissional qualificado. Então, não, é importante. A formação dele é importante para mim. Então, aonde que ele tem que ser formado, em quais os cursos que ele tem que ser formado, como que você vai tratar esse cara, como você faz para reter. Antes de você contratar, você vai ter que chegar e pensar assim, como que eu vou fazer para manter esse cara que eu cheguei? Eu defini tudo o que eu queria sobre ele, o perfil dele está impecável. Se eu conseguir um profissional assim, eu vou estar feliz. Mais do que isso, como você vai manter esse profissional feliz dentro da sua empresa? Quais são os desafios que ele vai ter que ter? Ele vai ter que ter liberdade, ele vai ter que... E eu estou preparado para dar essa liberdade para ele? Eu estou preparado para dar uma carta,
Outra coisa que eu odeio falar é em carta branca. Mas eu estou preparado para dar uma carta cinza, 10% para esse cara? Eu vou deixar ele pensar, eu vou deixar ele fazer um planejamento, eu vou deixar ele exercer esse planejamento para ver se dá certo? Ou eu vou querer que ele seja um Ederson da vida? Eu só vou contratar se o cara for igualzinho a mim, se ele pensar igualzinho a mim, se ele fizer tudo como eu faço. Cara, as pessoas são diferentes. Então, antes de falar esse monte de besteira, que não existem profissionais qualificados, que precisa ter qualificação, primeira pergunta: a indústria gráfica está preparada para absorver esse cara qualificado? Pode não ser o dinheiro o principal pensamento desse cara, mas faz parte. Ele tem que se sentir valorizado, ele tem que sentir que o trabalho dele, ele pode exercer o trabalho dele, ele tem que sentir que as ideias dele vão ser absorvidas, vão ser postas à prova, que ele vai poder mostrar que o que ele acha que dá certo vai dar certo. Até aí ele vai ter que pensar o seguinte, nós vamos até avaliar o raciocínio dele. Eu tentei implantar uma coisa, deu errado. Qual que é a velocidade que ele vai se rearranjar? Como que esse cara vai fazer para mudar essa chave rápido? Aí você vai ver a adaptabilidade dele para mudança. Se ele está tentando implantar, não está dando certo, ele vai dar um passinho para trás, vai pensar de novo e vai dar mais 2 para frente. Ele vai ficar acuado, ele vai ficar com medo de fazer as coisas. Então, só dando essa liberdade você vai poder exigir e falar que você tem profissionais qualificados ou não. Primeiro, defina. Defina o que você quer. Você definiu o que você quer? Faça a escolha certa. Não contrate por salário, não contrate por... o cara já trabalhou... o cara trabalhou na Positivo, o cara trabalhou lá na Margraf, o cara trabalhou na, sei lá, na Print, e eu vou contratar, tá? Veja o currículo desse cara, veja ele trabalhando, põe ele lá dentro, analise as atitudes dele, dê liberdade para ele, e aí você vai fazer. E a principal pergunta que você tem que fazer, você tem condição de manter esse cara aqui dentro da sua empresa? Como que você vai fazer para manter esse cara? Porque se esse cara não estiver sendo desafiado, e se esse cara não estiver feliz com o que ele está fazendo, a probabilidade que ele vá embora e de vez em quando até para outro setor é muito grande. Então, a pergunta que a gente tem que fazer não é falar para os profissionais que não existem profissionais qualificados. É a gente fazer a pergunta para a gente mesmo. Nós estamos preparados para trazer profissionais qualificados? Nós vamos pagar um bom salário, nós vamos dar liberdade para esse cara fazer, nós vamos dar liberdade para ele pensar, nós vamos deixar ele pensar e tentar implantar as coisas que ele planeje. Então, faça essa pergunta e aí, mais pra frente, a gente conversa de novo sobre esse assunto. Tem gente qualificada sim, com boa instrução sim, com boa formação sim, com bons cursos, só que o mercado gráfico, na minha opinião, não está preparado para isso. Ainda não vejo o mercado gráfico preparado para isso. Beleza? Meu nome é Ederson Campos, do canal Papo de Gráfica. Um abraço para vocês.